Bem-vindos ao canal Conhecimento em Minutos. Continue estimulando seu cérebro. Preparados? Então vamos começar. Qual das palavras em espanhol não está grafada corretamente? Puerta, tierra, cuerpo ou suerte? Cuerpo. Quando queremos dizer copo em espanhol, por exemplo, podemos esbarrar com alguns falsos cognatos. Nessas horas, é importante saber que palavras como vaso, copa e taça não significam o que parece, e que a palavra cuerpo não existe em espanhol. Como é denominado um ângulo em que os lados são duas semirretas? Ângulo fundo? Ângulo raso? Ângulo cheio? Ou ângulo de uma volta? Ângulo raso. O ângulo raso é um ângulo que mede exatamente 180 graus, sendo também conhecido como meia volta ou meia-lua. Os lados do ângulo raso são semirretas opostas. Como é chamada a partícula subatômica dotada de carga positiva? Angstrom, próton, elétron ou nêutron? Próton. Se pensarmos no átomo como um sistema solar em miniatura, os prótons com carga positiva e os nêutrons sem carga seriam como o Sol, formando o núcleo. Já os elétrons com carga negativa seriam como os planetas orbitando ao redor do núcleo. Qual é o antônimo de cético? Crente? Descrente? Duvidoso? Ou incrédulo? Crente. O antônimo de cético é crente. Uma pessoa cética é aquela que duvida, que não acredita facilmente em algo. É alguém que busca provas e evidências antes de aceitar uma ideia. Ao contrário do cético, um crente é alguém que acredita, que tem fé em algo, seja em uma religião, em uma ideia ou em uma pessoa. Nos Apalaches e nas proximidades dos Grandes Lagos há reservas de qual desses? Prata, carvão, cobre ou ouro? Carvão. Embora as áreas próximas aos Grandes Lagos também possuam recursos minerais, o carvão é mais associado às regiões montanhosas como os Apalaches. As áreas próximas aos Grandes Lagos são mais conhecidas por suas reservas de ferro, importantes para a indústria siderúrgica. No boliche moderno, quantos pinos são usados? 13, 15, 10 ou 7? No boliche moderno, são utilizados 10 pinos. Esses pinos são dispostos em uma formação triangular no final da pista. O objetivo do jogo é lançar uma bola pesada com o intuito de derrubar o maior número possível de pinos em uma ou duas tentativas. É importante notar que ao longo da história, o boliche já foi praticado com diferentes quantidades de pinos. Por exemplo, o boliche de 9 pinos era muito popular na Europa. No entanto, a versão com 10 pinos se tornou a mais comum e padronizada ao redor do mundo. Qual país, chamado de província cisplatina, pertenceu ao Brasil em 1821? Peru, Paraguai, Bolívia ou Uruguai?
Uruguai. Esse era o nome dado à região que hoje corresponde ao Uruguai quando fazia parte do Império do Brasil. O termo Cisplatina significa do outro lado do Prata, em referência ao Rio da Prata que separa o Brasil da Argentina. A região foi anexada pelo Reino de Portugal, Brasil e Algarves e posteriormente pelo Império do Brasil. A independência do Uruguai foi conquistada após a Guerra da Cisplatina, que foi travada entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, atual Argentina. Os tendões são estruturas formadas principalmente por qual desses tecidos? Muscular, conjuntivo denso, adiposo ou ósseo? Conjuntivo denso. Os tendões são estruturas formadas principalmente por tecido conjuntivo denso. Tendões são cordões fibrosos, resistentes e inextensíveis que conectam os músculos aos ossos. Eles desempenham um papel fundamental no sistema musculoesquelético, transmitindo a força gerada pela contração muscular para os ossos, permitindo assim o movimento do corpo. Qual o significado da palavra fanar? Roubar, murchar, faturar ou fatigar? Murchar. Fanar significa murchar, perder a vitalidade, secar. É como quando uma flor perde suas pétalas e começa a murchar. Fatigar significa cansar, exaurir. Faturar quer dizer obter lucro, ganhar dinheiro. Roubar significa tomar algo de alguém sem permissão. Qual desses esboçou inventos como o paraquedas, o helicóptero e o canhão? Velázquez, Copérnico, Michelangelo ou Da Vinci? Da Vinci. Leonardo da Vinci foi um gênio renascentista que se destacou em diversas áreas, como pintura, escultura, arquitetura e engenharia. Sua mente criativa o levou a esboçar e projetar inúmeros inventos que, em muitos casos, só foram construídos séculos depois. A qual desses grupos pertence a ariranha? Molusco, anfíbio, mamífero ou aracnídeo? Mamífero. Assim como todos os mamíferos, as fêmeas da ariranha possuem glândulas mamárias que produzem leite para alimentar seus filhotes. Essa é uma característica definidora da classe Mammalia. Possui uma pelagem densa e impermeável que a protege do frio e ajuda a manter a temperatura corporal constante. Essa pelagem é essencial para a vida em ambientes aquáticos e terrestres. Qual a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional? Coulomb, Volt, Ampere ou Farad? Coulomb. O nome Coulomb é uma homenagem a Charles Augustin de Coulomb, um físico francês que realizou importantes contribuições para o estudo da eletricidade e do magnetismo. Que tipo de sindética na frase "estudamos, logo passaremos de ano"? Aditiva, adversativa, conclusiva ou alternativa? Conclusiva.
A conjunção logo estabelece uma relação de conclusão entre as duas orações, indicando que a aprovação é uma consequência direta do estudo. Quem foi o primeiro cientista a extrair veneno de cobras? Albert Sabin, Vital Brasil, Carlos Chagas ou Oswaldo Cruz? Vital Brasil. Vital Brasil foi um cientista brasileiro pioneiro nos estudos sobre o veneno de cobras e na produção de soros antiofídicos. Ele dedicou grande parte de sua vida a pesquisas nessa área, o que o tornou uma figura fundamental na saúde pública brasileira. Como se chama o trabalho de apanhar uvas? Vindima, vinheta, videira ou vinha? Vindima. A vindima é um momento importante no ciclo de produção do vinho, pois é nessa etapa que as uvas atingem o ponto ideal de maturação para a elaboração do vinho. A época da vindima varia de acordo com a região e a variedade de uva. Quem nasce na Terra do Fogo é o quê? Fugaz? Fogoso? Feguino ou fogueteiro? Feguino. É a denominação mais correta e específica para alguém nascido na Terra do Fogo, uma região localizada no extremo sul da América do Sul, abrangendo partes da Argentina e do Chile. A palavra fueguino é a única que indica diretamente a origem geográfica da pessoa, ou seja, a Terra do Fogo. Qual desses é o autor da obra O Ateneu? Essa de Queiroz? Aloísio Azevedo? Machado de Assis? Ou Raul Pompeia? Raul Pompeia. O Ateneu é uma obra fundamental da literatura brasileira, que nos oferece um olhar crítico e implacável sobre a sociedade da época. A escolha de Raul Pompeia como autor é a correta, pois ele foi quem vivenciou e retratou de forma magistral essa experiência em sua obra. Que oceano rodeia as ilhas de Cabo Verde? Índico, Ártico, Atlântico ou Pacífico? Atlântico. Cabo Verde é um arquipélago localizado no Oceano Atlântico, a oeste da costa da África. Suas belas praias e paisagens paradisíacas são banhadas pelas águas quentes e cristalinas desse oceano. Qual desses há no período As Paixões que se calem? Polissíndeto, pleonasmo, prosopopeia ou hipérbole? Prosopopeia. Prosopopeia, também conhecida como personificação, consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou a ideias abstratas. No caso das paixões, que são sentimentos, a ação de se calarem é uma característica típica de seres humanos, sendo atribuída a algo abstrato. Qual era o outro sobrenome do jurista e político brasileiro Rui Barbosa? Andrade, Oliveira, Menezes ou Cervantes?
Oliveira. Ele foi uma figura fundamental na história do Brasil, conhecido por sua inteligência, oratória e contribuições para a política e o direito brasileiros. Seu nome completo era Rui Barbosa de Oliveira. E aí, gostou do vídeo? Então, dê um like para a gente. Aproveita e se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos que serão lançados brevemente. Obrigada!